Fala, meu povo e minha pova. Tá rindo do quê, ó? Qual que é a graça? Fala, meu povo e minha pova. Fala, meu povo e minha pova, muito bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica. E o vídeo de hoje é importantíssimo, ele é o videozinho que vai ficar aqui na abertura da página do YouTube. Esqueci o nome da página agora, mas enfim, quando você clica para entrar no canal da pessoa, aparece aquele videozinho, então vai ser um videozinho de apresentação esse aqui, então por isso ele é muito importante. E talvez, finalmente eu encontrei as melhores palavras ou a melhor adequação para o meu trabalho aqui no YouTube. Nem sei que eu tô falando mais de palavras, eu sempre tento usar uma palavra diferente, nunca sei que palavra eu tô usando. Mas enfim, galera, toda vez em alguns vídeos aqui no meu canal do YouTube eu abro falando: bem-vindo à página e canal A Jornada Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade e mercado de trabalho. E na realidade eu encontrei qual é o sentido mais adequado para essa frase para explicar para vocês, e por isso que o vídeo de hoje é tão importante. E ele é justamente o título do meu trabalho, do meu TCC, não o título, mas o tema do meu trabalho de TCC, que é falando sobre uma nova educação em engenharia, e no nosso caso aqui, no canal, em engenharia eletrônica. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, solta aquela vinheta marota e vem com a gente. Ai, falei errado, de novo. Então é o seguinte, galera, se você ainda não me conhece, muito provavelmente é porque meu canal ainda é muito pequeno, então não tem motivo de você me conhecer. Se você me conhece, é provavelmente porque você é algum inscrito aqui no canal. E se você tá vendo esse vídeo muito mais pra frente, talvez o canal já esteja maiorzinho. Mas enfim, galera, me apresentando rapidinho, eu sempre segui na área de eletrônica, na área de eletricidade como um todo. E para eu não me prolongar aqui nesse vídeo e falar sobre o tema central, que é uma nova educação em engenharia, nesse cardzinho aqui, se você clicar, você consegue conferir um pouco da minha história até agora. Lógico que parou no momento em que eu fiz o vídeo, né? Tem algumas atualizações, mas lá basicamente conta tudo que eu fiz até agora dentro da área de eletrônica. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema central aqui do canal, até por isso ele vai ser o vídeo de abertura deste canal, que é sobre uma nova educação em engenharia e do que eu tô falando e por que eu tô falando a respeito disso. Algum tempo atrás eu tive que escolher o meu tema de TCC e eu não sabia que tema escolher, mas eu sabia que eu não queria trabalhar com alguma coisa que focasse numa nova tecnologia para resolver algum problema ou que melhorasse alguma nova tecnologia. Eu queria algo que fizesse mais sentido no final para minha trajetória, para a minha carreira. E aí, conversando com os professores aqui da UTF-PR, eu descobri que eles estavam preparando um novo... Na verdade, eu não descobri recentemente, descobri já faz um tempo, mas recentemente eu descobri um pouco mais a fundo como é que funcionava, que eles estavam preparando um novo planejamento de curso, ou seja, um novo currículo para dentro do curso de eletrônica baseado na estrutura chamada, ou na iniciativa chamada CDIO. Basicamente, essa estrutura ou essa iniciativa traz um novo modelo não prescritivo, ou seja, não algo que precisa ser seguido à risca, mas um novo modelo em que as faculdades possam se adaptar para um novo ensino de engenharia que é totalmente diferente do que a gente tem nos moldes atuais. Por que essa iniciativa, né? De onde ela saiu, qual foi o motivo da criação dela? Basicamente, percebeu-se que o modelo tradicional de ensino que a gente tem nos dias de hoje, que eu já comentei a rodo em muitos dos vídeos aqui do YouTube, não sei se tanto aqui dentro da Jornada Eletrônica, mas eu lembro de um outro canal que eu tinha, que eu comentava a respeito disso. E esses moldes tradicionais não se encaixam mais na realidade que a gente tem hoje. Basicamente, o modelo tradicional do ensino que a gente estuda é baseado lá na segunda Revolução Industrial, onde a gente vai passando de série em série como se fosse um produtinho ali feito em massa. E isso não acontece mais nos dias de hoje, as coisas evoluíram e a educação não evoluiu no mesmo ritmo. Aliás, ficou estagnada e é a crítica de muita gente nos dias de hoje. Mas enfim, essa iniciativa que começou ali mais ou menos nos anos 2000 e já está implementada nas melhores universidades do mundo todo, ela tem como objetivo dar parâmetros, diretrizes, um guia
para uma nova educação em engenharia baseada em projetos. O que isso significa? Muita coisa, tem muita coisa que eu posso falar aqui para vocês. Mas basicamente é um ponto onde o professor é tirado como o cara central da aula, alguém que fica ali no quadro dando aula, e os alunos em si começam a praticar mais aquilo que eles estão aprendendo. Isso significa que não existe aula mais, mas significa que a maior parte do tempo os estudantes de engenharia buscam resolver problemas do mundo real baseado em projetos, ou seja, tem um determinado projeto lá que você tem que fazer, e aí você pode ter algumas aulas gravadas, mas normalmente você se vira muito mais. E isso pode causar alguma certa resistência no começo, mas é algo que vai vir muito forte e já está sendo implementado em muitas universidades aqui no Brasil. Em muitas não, né? Algumas já tem a chancela, que existe uma chancela que você pode utilizar para conseguir colocar sua universidade nos padrões CDIO, mas isso não significa que você não pode começar antes a implementar alguns dos seus padrões que são baseados em projetos. E aí tem uma série de requisitos ali que você tem que cumprir minimamente para que sua universidade esteja adequada ou ensinando nos novos padrões da nova educação em engenharia da iniciativa CDIO. E é algo super fantástico. No meu TCC a gente vai trabalhar com... eu vou trabalhar com a criação de uma plataforma para esse gerenciamento do CDIO e também para ajudar na implementação, ajudar em como os professores vão avaliar os alunos, já que agora a gente está falando de uma educação que não está mais trabalhando em cima de aula e prova, e sim ver muito mais o aluno aprofundadamente, ou seja, quais são as habilidades que ele tem tanto tecnicamente quanto de comunicação, de trabalho em equipe e etc. Então, essa iniciativa traz todo esse contexto pra gente e isso é muito legal. E toda vez que eu falo aqui no canal, olha, bem-vindo à página e canal A Jornada Eletrônica, que é um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade e mercado de trabalho, quando eu descobri que eu ia fazer o TCC nesse tema, trabalhar com uma plataforma voltada para a iniciativa CDIO que eu ainda não conhecia, eu falei, pô, isso aqui é o que realmente casa com os vídeos que eu faço aqui no YouTube. E cara, quando eu descobri isso, eu falei, agora sim o canal talvez possa tomar um caminho mais certo. E galera, pesquisem aí no Google, por favor, Iniciativa CDIO. Aliás, eu vou deixar um vídeo aqui no YouTube do professor Messias, que é um dos caras que mais estudou a respeito do CDIO e sobre novas metodologias de ensino em engenharia, viajou o mundo todo. Vou deixar o vídeo aqui no YouTube, do YouTube para vocês. E assim, é sensacional, para você que gosta de falar sobre educação, de entender mais sobre educação, de novas metodologias de ensino, você vai adorar esse vídeo porque ele traz muita coisa interessante e assim, falas de mente aberta, não aquela coisa presa que a gente está acostumado de alguns professores universitários. Ele fala muita coisa interessante, vou deixar o vídeo aqui no YouTube para vocês. E galera, essa iniciativa ela é tão interessante que eu vou até ler um pedaço de um texto que eu encontrei aqui, que eu estou usando como referência para o meu TCC, de uma universidade, não vou lembrar agora em que país que ela está localizada, mas de como que funciona a estrutura do curso de engenharia naquela universidade. Basicamente tem um período de duração ali de 5 anos e meio, e os moldes com que essa educação ou com que esse curso de engenharia é implementado, ele é muito interessante. Por quê? Recentemente eu participei do maior desafio universitário do mundo, o Tetrix, que eu já fiz alguns vídeos aqui no YouTube, que não tem muita relação com engenharia eletrônica, mas o que ele trabalha, a forma como o Tetrix fala, ou como o Tetrix aborda o desafio, está muito relacionado ao que é a estrutura CDIO de fato. Porque basicamente a gente está acostumado a sempre seguir padrões pré-determinados e fazer tudo bonitinho, certinho e tal. E quando alguém vem falar pra gente, usa a sua criatividade, faz de uma maneira diferente, a gente fica meio travado, meio receoso de talvez fazer algo muito espalhafatoso, ou algo que talvez as pessoas não vão enxergar como profissional e algo do tipo. E o Tetrix ele vem e traz isso totalmente ao contrário. Ou seja, cara, usa a sua criatividade, faz coisas diferente, pense fora da caixa, né, como eles costumam falar, e é algo super interessante. E eu vou ler aqui para vocês um pedacinho de um trecho, de um texto que eu encontrei
falando sobre a nova educação em engenharia. Na Austrália, o nome da universidade é Charles Sturt University, tá? Basicamente eu vou ler aqui o parágrafo todo para vocês tentarem entender como que funciona essa nova educação em engenharia e que vai ser implementado logo logo na UTFPR e em muitas universidades de todo o Brasil, e logo a gente vai ter uma educação que de fato esteja alinhada com o que a gente tem no século atual, nos dias de hoje. E justamente é isso que eu vou fazer aqui no canal também. Alinhar o mundo acadêmico, tirar esse gap gigantesco que a gente tem do mundo acadêmico com o mundo profissional de fato. Então vamos lá, ó. Lançado em 2016, é recente, tá? O novo programa de graduação em engenharia da Charles Sturt University foi descrito por líderes de pensamento como repensando completamente como deve ser a educação em engenharia, com potencial para ser muito influente se conseguir. Entre aqueles que citaram essa universidade de engenharia como líder emergente no ensino de engenharia globalmente, quase todos falaram sobre seu interesse particular na potencial transferência de sua abordagem combinada no campus e online para suas próprias instituições. Então vai ter muita coisa dentro dessa estrutura CGIO e dentro da nova educação em engenharia que vocês podem discutir. Comentem aqui embaixo a respeito do que vocês acham disso, porque existe muita coisa dentro desses novos padrões, dentro dessa iniciativa, que algumas pessoas podem enxergar com certo receio, mas que eu acredito que, se bem trabalhado, vai funcionar perfeitamente. E eu sempre converso com algumas pessoas e falo, não se oponha à evolução. Não sei se é essa palavra certa, mas ao futuro. Não se oponha ao que vai vir a seguir. É tipo o táxi querendo barrar o Uber. Não tem como você barrar a evolução. Sempre se adequa a ela, aprenda com ela, que isso vai ser muito mais interessante para você. E aí ele continua. O programa de 5 anos e meio combina uma educação no campus de 18 meses, olha só, são 5 anos e meio de curso de engenharia, e só 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, é propriamente no campus. Enquadrado em uma série de desafios baseados em projetos, com 4 anos de aprendizagem fora do campus, com base no trabalho. Ou seja, não deve existir mais essa diferença entre mundo acadêmico e mundo profissional. As coisas têm que convergir entre si. Muita gente reclama, e eu reclamo também, pô, como é que a gente vai fazer uma universidade pública que dura o dia inteirinho sem trabalhar? Isso não é uma realidade de 90% dos brasileiros. Então, é algo a se pensar. Quase todo o conteúdo técnico de engenharia, incluindo conhecimentos e habilidades, é fornecido online e acessado pelos alunos como e quando eles precisam. Os cursos de engenharia fundamental foram desagregados em um conjunto de tópicos online oferecidos em pequenos pedaços em vez de cursos semestrais, dando às pessoas liberdade na forma como aprendem. Olha que interessante agora. Em colaboração com uma empresa comercial, essa universidade criou uma plataforma online personalizada que fornece aos alunos um mapa visual das relações e dependências entre os tópicos e permite que eles identifiquem novos tópicos que desejam abordar com base em seus próprios interesses e ou problemas específicos encontrados em seus projetos baseados em desafios ou estágios de trabalho. O que isso significa? Que além de ter uma nova educação em engenharia baseada em projetos, existe uma personalização do ensino onde o aluno consegue trabalhar com seus próprios interesses e desejos. Eu vejo muita gente falando aqui no canal, eu gostaria de trabalhar com área X da eletrônica. Que tal uma nova educação em engenharia que te permite aprofundar naquele tema que você quer, nos desafios que você quer, trabalhar na área que você quer durante esses 5 anos, ao invés de você ficar simplesmente numa sala de aula, prestando atenção na aula e fazendo prova, como era uma metodologia muito antiga, utilizada lá perto da segunda revolução industrial, que funcionava para aquela época, para os moldes daquela época, e que não funciona mais nos dias de hoje. Afinal, se você colocar uma aula no slide, você vai ter 50 alunos dormindo dentro de uma sala de aula. Então são pontos bastante interessantes. Eu quero que vocês assistam esse vídeo do professor Messias a respeito do CGIO. Ele traz muita coisa interessante, porque isso vai abrir a cabeça de vocês de uma forma fantástica, e é isso que eu quero trabalhar muito aqui no canal, cada vez mais aproximar esse mundo acadêmico desse mundo real e trazer conteúdos relevantes para vocês. Mais algumas coisas interessantes. Recentemente não, esse final de semana
a empresa júnior de eletrônica aqui da UTFPR de Campo Mourão, a Quartz Up, fez um evento, eu não sei se esse evento tá gravado, eu vou confirmar ainda, conversando com alguns universitários da área de engenharia eletrônica, falando a respeito do modelo profissional ou do futuro profissional do engenheiro em eletrônica, quais são as habilidades que precisam e sobre como eles entraram nas empresas que eles estão hoje. Ou seja, trazendo mais um conteúdo de alinhamento do que é o mundo profissional de um engenheiro em eletrônica. Então vale muito a pena assistir. Se tiver gravado e disponibilizado no YouTube, eu compartilho o link aqui com vocês também. E comentando um pouquinho mais a respeito do Tetrix, galera, esse ano eu fui para a última etapa, não a última etapa não, né, a penúltima etapa, que é a etapa semifinal, que é presencial. E o Tetrix, ele é o maior desafio universitário do mundo. Tem até um copozinho aqui de lembrança. Ele é o maior desafio universitário do mundo, ele foi criado pela Betex, que é uma empresa brasileira, tá? Uma empresa brasileira multinacional, fez IPO recentemente lá na Bolsa de Nova York, então é uma empresa gigantesca, e eles propuseram esse desafio com a intenção de atrair jovens talentos para o mercado digital. Ele via que muitas pessoas, engenheiros principalmente, tinham tendência a ir para outros mercados, como de finanças, etc., ao invés do mundo digital, e estavam faltando pessoas para agregar ao time deles, agregar a todo esse ecossistema. E aí eles criaram esse desafio universitário como um branding da empresa deles e de todo o mercado digital, para trazer novos talentos para a área do mercado digital. E aí eu já estou falando a mesma coisa 30 vezes. Mas enfim, eles fizeram esse desafio. Esse ano foi a terceira edição, foi a primeira edição em que o desafio foi global, ou seja, pessoas do mundo todo poderiam participar. Eu fui para a etapa semifinal e foram 4 dias super intensos e que a gente aprendeu muito. Pessoas do mundo todo conversando em várias línguas diferentes, com muitas ideias. E o interessante, como eu já falei para vocês, é que o Tetrix, ele trabalha justamente isso, essa nova visão de educação que a gente está tentando colocar dentro das universidades. E por que eu falo isso? Porque ele não é um desafio em que você precisa ser o cara bom em matemática, ser o cara bom em física, ser o cara bom em português, um desafio pautado sempre em algumas regras que você precisa cumprir para conseguir participar desse desafio. Você pode ser de qualquer universidade do mundo, desde que seja reconhecido pelo órgão do seu país, como no nosso caso o MEC, e participar desse desafio. Não importa se você faz administração, engenharia agropecuária ou o que for, você pode participar do desafio porque ele não tem pré-requisito para participar. É óbvio que ele vai puxar a sardinha para o lado digital, então vai ter coisas sobre e-commerce, varejo, mercado financeiro, etc, etc, etc. Mas no fundo, toda a estrutura do Tetrix, ela é baseada em um contexto em quebrar basicamente os padrões que a gente tem em desafio e de etc. que a gente tem aí nos moldes de hoje, de prova, de universidade, aquele negócio chato de vestibular e etc. E quem não percebe isso acaba não indo bem. Se você pegar as questões da segunda fase do Tetrix, muitas dessas questões você precisava usar sua criatividade, tinha conhecimento técnico? Tinha, mas você precisava usar sua criatividade, pensar fora da caixa e não fazer necessariamente o que estavam te pedindo ali, o que é costume aqui nas nossas escolas e universidades. Então o Tetrix, ele também traz essa visão de um modelo diferente, onde o aluno pode pensar muito mais além do que ele pensa no modelo da educação tradicional. E isso é realmente bastante interessante. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês, que eu tinha anotado aqui. Mas... não, tem uma perguntinha aqui, ó. Muitas pessoas ainda perguntam aqui no canal se eu trabalho dentro da área de eletrônica. Hoje, não mais. Tem um pouquinho mais de um mês que eu não trabalho. Basicamente, hoje eu trabalho com análise de dados numa empresa, numa agência, na realidade, do mercado digital. E eu trabalho com isso para adquirir novas habilidades para o que eu preciso, para esse meu trabalho dentro aqui da internet. Então eu desfoquei um pouquinho necessariamente da área técnica em eletrônica, não que eu vou parar de ter um, a gente não para nunca, mas hoje eu não trabalho mais na área, mas como estão sempre me perguntando, já estou respondendo aqui nesse vídeo. Provavelmente nos próximos anos talvez eu trabalhe de uma forma autônoma com isso, mas eu sempre quero trazer e alinhar esse meu mundo de empreendedorismo aqui digital, certo? Baseado no que a gente tem de mercado digital, baseado na nossa área técnica de eletrônica, e juntar tudo isso porque vamos fazer uma bagunça geral.
colocar todas essas peças juntas para que a gente tenha uma evolução muito maior. A gente normalmente costuma separar tudo em caixinhas, então a gente combinar e potencializar aquele conhecimento que a gente tem e fazer novas tecnologias e criar novos empreendimentos. Bom, galera, basicamente esse é o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo, mas era o vídeo de introdução aqui do canal do YouTube. Ele é importantíssimo para falar a respeito de uma nova educação em engenharia, para falar a respeito desse meu trabalho aqui no YouTube. Hoje esse vídeo não ficou muito bom, eu confesso, faz um tempinho que eu não gravo vídeo aqui pro YouTube, mas eu consegui trazer a ideia e o contexto geral do meu trabalho aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo o que vocês acham a respeito dessa nova educação de engenharia, quais são as visões de vocês, quais são os anseios, desejos, preocupações e etc, tá? Também não esquece de seguir a gente lá no Instagram e também na página do Facebook. Eu até comecei a fazer uns vídeos para o TikTok e para o Kawaii, mas como a gente tá um pouquinho sem tempo, talvez você não veja vídeos tão recentes lá no TikTok. Talvez mais pra frente eu comece a fazer um pouquinho mais. Mas enfim, galera, muito obrigado. Conto com a colaboração de vocês e até o nosso próximo vídeo. Abraço!